Bem-vindos a mais um episódio do Cloudcast, um programa da TSF com o apoio da Deloitte Portugal. Hoje estamos aqui para debater os desafios da qualificação e, sobretudo, da requalificação dos trabalhadores, numa altura em que cada vez mais as competências digitais importam no currículo dos trabalhadores para que estejam preparados para a revolução da economia do futuro, que é cada vez mais também a economia do presente. Hoje vamos falar sobre este tema. Temos aqui um conjunto de convidados ligados à área, mas antes disso fazer um breve enquadramento sobre o tema. Em 2020, no início de 2020, antes do início da pandemia, o Fórum Económico Mundial falava na necessidade de requalificarmos cerca de 1.000 milhões de trabalhadores em todo o mundo, precisamente para garantir que ninguém fica para trás nesta revolução digital. A nível da União Europeia, aliás, os números falam por si, portanto, no índice da digitalização da economia e da sociedade, na versão de 2022, refere-se que 54% da população da União Europeia tem competências digitais ao nível básico e apenas 26%, aliás, de competências digitais acima do nível básico. Portugal, nesta matéria, ao contrário de outros indicadores, está ligeiramente acima da média europeia. Temos 55% da população com competências digitais ao nível básico e 29% acima deste nível. Mas há, obviamente, muito trabalho para fazer e é sobre isso que vamos falar hoje, nestes próximos minutos, com o nosso painel de convidados, que passo desde já a apresentar. Bem-vindos. Ana Elisa Santos é vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Também o Manuel Garcia, que é coordenador nacional do programa Upskill. E connosco também o Daniel Duque, partner da Deloitte e responsável pela área de Cloud. Bem-vindos, muito obrigado por se terem juntado a nós. Eu começo se calhar pelo Daniel, até para lhe pedir aqui um enquadramento mais nacional do que é que as nossas empresas estão a fazer, que trabalho temos pela frente e como é que mede o pulso ao trabalho que tem vindo a ser feito ao nível da requalificação, que é, como percebemos, cada vez mais importante. O que é que nas conversas que vai mantendo com as empresas, mas também através dos estudos que a Deloitte tem realizado, que avaliação é que faz deste processo? Bom, excelente pergunta. A Deloitte, há cerca de 2-3 anos, decidiu apostar fortemente neste tema cloud, que o Francisco referiu, e nesta missão de procurar competências, talentos, pessoas com capacidades técnicas para poder ajudar os nossos clientes e os nossos parceiros em projetos nesta área de cloud, fomos verificando uma escassez muito grande de competências nestas áreas tecnológicas mais avançadas. O que temos visto também com outros parceiros, com outros clientes e com os nossos concorrentes é que, de facto, há uma guerra aberta quase para recrutar estes talentos e, por vezes, a bitola de contratação reduz porque a procura é tanta, mas a oferta é tão pouca que surgiu aqui a necessidade, e em parceria com o IFP e com a equipa do Upskill, de começar a procurar e requalificar profissionais licenciados ou mais bem preparados para estas áreas. Tem sido um trabalho intenso, tem sido uma missão difícil de atingir. O mercado tem muita gente disponível, mas pouca gente qualificada nestas áreas. E aqui há que dar os parabéns quer à APDC, ao Upskill, quer ao IFP, pelo esforço, pela dinâmica e pela parceria que tem feito com a Deloitte na área da cloud e também nas outras tecnologias de sistemas de informação que temos procurado recrutar. Uhum. E já vamos falar um bocadinho também sobre os resultados que têm conseguido através da participação neste programa, mas eu passo também a palavra ao Manuel Garcia para lhe perguntar em relação ao programa Upskill. Se não me engano, teve início precisamente também com a pandemia, portanto ali no início de 2020. Perguntava-lhe como é que foi montar uma iniciativa deste género, também tendo em conta o contexto em que surgiu, e que resultados é que têm tido nestes últimos 3 anos quase de atividade? Muito obrigado. Em primeiro lugar, um olá, em particular para quem nos está a ver e ouvir, e logicamente também aqui para os meus colegas de painel.
Dificuldades relativamente ao upskill. Deixe-me dar-lhe uma resposta aqui com duas valências. A primeira é, do ponto de vista da equipa que montou o programa, e a equipa aqui é relativamente alargada, porque inclui a PDC enquanto representante das empresas, já explico um pouquinho melhor este contexto, o IFP e a Academia, portanto, no fundo, são estas entidades que compõem a direção do programa. Eu acho que posso dizer que tem sido fácil montar o programa. Fácil porque tudo aquilo que nós fazemos com prazer, com alegria, acaba por se tornar fácil. Mas fácil num programa que, na sua gênese, é efetivamente um programa difícil de montar. Não propriamente pela requalificação em si, mas pelas características específicas deste programa. A primeira dessas características é que este programa, contrariamente ao normal, que é parte da formação para depois enquadrar as pessoas nas empresas, não. Este programa começa ao contrário, começa pelas empresas. E começa pelas empresas porquê? Porque, de facto, a sua gênese esteve efetivamente nas empresas. No contexto da APDC, a APDC é uma associação setorial de empresas que tem o seu negócio centrado no digital. Quando se discutia problemas que afetam o setor e de que forma é que em conjunto poderíamos encontrar soluções para esses problemas, o primeiro problema que era sempre identificado, o do topo, é falta de recursos, talento. Era sempre esse o problema. E quando se passava para a discussão, é evidente que não há uma solução, é um conjunto de soluções, um conjunto de medidas que podem ser adotadas, mas o tema da requalificação acabou por ir para cima da mesa com muita força. E foi nesse contexto que este desafio do lado das empresas, e eu chamo a atenção para isto porque acho que é importante, foi do lado das empresas que foi colocado, neste caso ao Governo, ao Poder Político, e foi no sentido de se criar um programa de requalificação. Ou seja, se o setor precisa de pessoas, e na altura, porque nos reportamos efetivamente à altura da pandemia, havia níveis de desemprego substancialmente superiores aos atuais. Portanto, há, primeiro, um conjunto de pessoas desempregadas. Segundo, há um conjunto de pessoas que estão subaproveitadas, ou seja, têm algum tipo de qualificações, de resto o Daniel referiu, até têm licenciaturas em determinadas áreas, mas não encontram emprego nessas suas áreas. Portanto, também se calhar está na altura de lançar um desafio a essas pessoas para que aceitem requalificar-se e trabalhar no digital, que é onde, neste momento, precisamos, efetivamente, de recursos humanos. Portanto, este desafio, como referi, foi aceite, acabou por levar à criação do programa Upskill, que parte precisamente de uma primeira pergunta que é feita às empresas. O que é que vão contratar? Em que áreas é que querem contratar pessoas? E são as empresas que identificam, em primeiro lugar, as tecnologias que pretendem, as localizações que pretendem e o número de pessoas que pretendem. Significando este número de pessoas, à partida, vagas de emprego. Portanto, é um programa verdadeiramente feito à medida das empresas. Portanto, a empregabilidade está presente desde o início neste programa. É a partir daí que se trabalha depois na concepção do programa formativo. Só depois deste trabalho é que se trabalha na componente formativa e depois lança-se o desafio às pessoas para que se candidatem às ações de formação que o programa vai disponibilizar e a seguir, com a Academia, vai-se precisamente ministrar essa formação para dar às pessoas as competências que são consideradas essenciais para integrarem o mercado de trabalho. Portanto, o programa, de facto, acaba por ser complexo, porque tem estas várias dinâmicas, primeiro com as empresas, a seguir com as academias, a seguir com as pessoas, depois novamente com as academias na formação e, no fim, novamente com as empresas e as pessoas, para colocarmos as pessoas nas empresas. Mas tem resultado. Nós tivemos nestas duas edições cerca de 1.200 pessoas envolvidas em formação. Como referiu muito bem, a primeira edição não é que esteja associada à pandemia, não é? Sim. Mas efetivamente surgiu. De resto, nós costumamos dizer isto porque achamos que é relevante e que nos marca. Nós assinámos este acordo, que na prática é o acordo quadro do Upskill no dia 3 de março, e 2 semanas depois estávamos todos fechadinhos em casa, precisamente a começar a trabalhar em remoto, com a pandemia, efetivamente não à porta, mas já dentro de casa. E apesar disso, portanto, mesmo nessa primeira edição, foi discutido se deveríamos manter, se não deveríamos manter, porque incertezas na economia levam sempre depois a dúvidas na contratação, mas decidimos manter o programa e decidimos muito bem, portanto conseguimos concretizar essa primeira edição. E estamos agora a fechar a segunda edição e a partir já para a terceira edição do programa, o que fecha este ciclo de 3 anos, que é o que está previsto contratualmente no programa Upskill. E já vamos também ter a oportunidade de conhecer um bocadinho mais em detalhe as condições destas ofertas. Eu sei que há algumas questões interessantes, nomeadamente ao nível da remuneração destas pessoas que se candidatam, pelo menos em relação a outras iniciativas de requalificação, mas chamo também ao debate a Ana Elisa Santos, para lhe perguntar sobre, por um lado, o envolvimento do IFP
nesta parceria, mas também para lhe perguntar se notaram, em termos das ofertas de emprego pedidas pelas empresas, alguma diferença nas qualificações, sobretudo desde o início da pandemia, ou seja, uma vez que acelerámos aqui o passo em relação à transformação digital, isso reflete-se nas ofertas de emprego ou não tanto? Olá a todos também que nos estão a ouvir. Bem-vinda. Para dizer que, efetivamente, houve algumas mudanças, apesar de também de ofertas de emprego se manterem, a procura manteve-se também, com todo o tipo de profissões, não é? Mas, de facto, aqui com a Deloitte, que nós trabalhamos muito afincadamente já há muitos anos, foi uma também das empresas, entre outras, entre várias, que nos colocaram esta questão do digital e de aparecerem muitas ofertas na área do digital e também daí ter aparecido este programa, o Upskill, que o IFP tanto tem abraçado, quer com a academia, quer com as empresas, através da APDC e aqui do meu colega do Manel Garcia. Para vos dizer que, sendo o Instituto de Emprego realmente o Instituto e Formação Profissional, o Instituto que tem como missão executar as políticas, não é, de emprego e formação, e uma das nossas competências é desenvolvida precisamente na área da requalificação e da reconversão profissional, pois são realmente formas de prevenir ou de ultrapassar situações de desemprego. Nós estamos muito focados neste programa e de continuar com este programa, até já houve outros países que também que estão a promover para fora. Realmente, hoje com as constantes alterações do mercado de trabalho, não só com a pandemia, é imperativo que uma das áreas prioritárias na nossa intervenção, no Instituto de Emprego e Formação Profissional, seja a de promover e apoiar iniciativas que promovam um melhor ajustamento entre as necessidades do mercado de emprego, não é? E as qualificações e competências das pessoas, designadamente nesta área, na área do digital. Pronto, como é aqui o caso do Upskill. As iniciativas de reskilling são hoje realmente fundamentais para responder, como o Manel estava a dizer, e o Daniel, responder às necessidades mais efetivas do mercado quer mesmo em relação também aos trabalhadores que já estão inseridos, quer também no processo de formação profissional, na maior parte das vezes também, através do apoio total a este tipo de iniciativas e até de financiamento. Portanto, o IFP entra neste programa também com financiamento. Exatamente. Já agora uma outra questão. Ao nível da formação, e o Manuel falou no envolvimento da academia, o IFP está também envolvido na parte formativa, ou seja, há aqui uma combinação entre as instituições da academia e também formações do IFP ou está cingido à academia? Como é que... Ou seja, eu posso só dizer, depois o Manel também Claro. pode me complementar, mas nós redesenhamos com a academia as necessidades, primeiro vêm das empresas e nós redesenhamos a formação à medida do que é necessário para as empresas, como é o caso da Deloitte. Pronto. Depois, a formação teórica é dada pela academia. Okay, portanto, é mais ao nível respondi. da preparação E muito pedagógica. bem, Não foi, e muito Manuel? bem, sim, como eu referi, vamos lá ver aqui dentro de o problema é cogerido, mas existem responsabilidades e uma das responsabilidades principais, neste caso, tem a ver precisamente com a responsabilidade pedagógica e a responsabilidade pedagógica foi definida desde a primeira hora que era da academia, ou seja, é um desafio também para a academia, Claro. é um duplo desafio, diga-se de passagem aqui. Um primeiro desafio tem a ver com consolidar aquilo que nós andamos sempre a falar, todos os dias falamos nisto, que é a forma de aproximar as empresas da academia e vice-versa. E depois é difícil, mas é difícil porquê? Porque muitas vezes não há projetos concretos. Exato. Teorizamos, mas não vamos à prática. Isto é a forma de trabalhar ao contrário. Temos aqui um caso em que precisamos de sentar e trabalhar em conjunto. Portanto, o desenvolvimento é feito em conjunto, envolve as empresas, a academia, o IFP, a APDC, e, portanto, trabalhamos em conjunto, muito na base daquilo que é a necessidade das empresas, para formatar o programa formativo que as pessoas vão ter. A partir daí, a academia é responsável pela formação. Portanto, a formação, no fundo, vamos ver aqui, a formação, na prática, tem duas componentes, de facto. Tem uma primeira componente de 6 meses, que é intensiva,
Portanto, aqui é um desafio que também é lançado para as pessoas e daí também o próprio IFP ter associado a este programa algo que é único, que é uma bolsa formativa equivalente ao salário mínimo nacional. Exato. E tem muito a ver com o dar o grito para as pessoas que se consideram subaproveitadas, mas que têm, de alguma forma, algum trabalho e têm algum rendimento, para que, mantendo um rendimento mínimo, possam vir para a formação, mas também lançamos esta nota muito clara. É duro, não tínhamos dúvidas sobre isso também. Por isso é que também dá mais prazer quando se consegue atingir. Claro. Pronto. Portanto, as pessoas vêm para a formação durante 6 meses em sala de aula e depois estão um período adicional de 3 meses, naquilo que nós chamamos de formação profissional em contexto de trabalho, na empresa, já inseridos na equipa, mas não deixa de ser um período também de adaptação, de formação, porque estamos a falar de pessoas que vêm fora do setor, não nos podemos esquecer disso. E aí, já agora, muito rapidamente, esse período pode ser alargado a 6 meses e há também um complemento ao nível da remuneração? Ou não, nesse período, sim, o período pode ser alargado, ou seja, se a empresa no fim desse período de 3 meses tiver ali algumas questões, ao considerar que a formação não foi totalmente adquirida, então poderá solicitar um prolongamento desse período de 3 meses até ao máximo de 6 meses. Durante esse período, mantém-se o pagamento da bolsa, só que aí passa a ser responsabilidade da empresa. Okay. É a empresa, porque a pessoa, no fundo, já está a produzir para a empresa continua a pagar a bolsa. Terminado esse período, processa-se a decisão de contratação e a contratação tem que ser feita por um valor mínimo de 1.200 euros, valor que inclui o subsídio de alimentação, portanto estamos a falar aqui, grosso modo, 1.050 mais subsídio de alimentação. No fundo também para sinalizar desde já estas pessoas que, embora estejam em início de carreira, estão a entrar num setor onde têm uma oportunidade de crescimento e onde o salário, efetivamente, é um salário que tendencialmente será maior do que este valor, mas claramente já é acima daquilo que é o salário mínimo e, portanto, é uma sinalização do lado do programa também para a perspectiva profissional que estas pessoas passam a ter. Claro, e está em linha com aquele que é o salário médio, mais coisa, menos coisa, a nível nacional e que é, como dizia, apenas a primeira fase. Mas que aqui é o chamado nível de entrada, não é? Exatamente, que é a primeira fase desta jornada. Daniel, é importante percebermos também aqui, do lado das empresas, como é que se faz esta gestão ao nível dos recursos humanos que têm origem no upskill. Eu, se calhar, começava por lhe perguntar quantas pessoas é que a Deloitte já contratou a partir deste programa, ou abraçou a partir deste programa? Bom, nós estamos envolvidos neste programa há cerca de 2 anos e estamos a capturar cerca de 10%, um bocadinho mais, são 1.800 pessoas, nós já atingimos a marca de 150, portanto 150 pessoas que estão a colaborar com a Deloitte, estão a reiniciar a sua carreira profissional, estão a ser felizes agora com aquilo que fazem e tem sido de facto um processo também de aprendizagem conjunta. Não é? Estamos a falar de pessoas que tinham outros sonhos na vida, que tinham outras perspectivas e que, de facto, como o Manuel disse bem, a empregabilidade para as competências que as pessoas tinham não estava ajustada. Portanto, a procura não era a mesma coisa que a oferta. E, neste caso, a Deloitte, com outras empresas, com a PDC e com o programa Upskill e com o IFP, desenhou aquilo que seriam as competências básicas que nós precisaríamos para reiniciar, para fazer o reset à carreira destas pessoas. Acho que faz sentido também referir, na perspectiva de Cloud, que é a área que eu sou responsável, que de facto fomos muito exigentes com o Upskill, tivemos algumas conversas mais agradáveis e mais desafiantes, porque de facto a nossa bitola era muito alta, daí o nível de exigência, e também tivemos a colaboração, para além da academia, tivemos a colaboração dos fornecedores de cloud, que forneceram programas, que investiram também em certificações das pessoas, que forneceram ambientes de desenvolvimento, que forneceram, enfim, serviços cloud para que estas pessoas pudessem também acelerar o seu processo de requalificação. Mas são 150 pessoas que colaboram connosco em várias tecnologias, não só em cloud, mas em várias tecnologias. E para além disso, a Deloitte também firma acordos com a Academia per si, em áreas de requalificação, como por exemplo a Academia de Código, ou tivemos há um par de anos um programa com o Instituto Superior Técnico em que contratávamos licenciados numa determinada área e depois estariam quase um ano a se requalificar. Aí estamos a falar de recém-licenciados, mas a se requalificar face àquilo que o mercado pretendia. Mas do ponto de vista do mérito e da bondade, eu creio que este programa do Upskill ajuda gerações mais experientes, mais maduras, a procurar um novo rumo na sua vida e a evitar o risco do desemprego no curto
e às vezes médio prazo. Manuel Garcia, também aqui em relação ao upskill, perguntar-lhe no seguimento desta intervenção do Daniel Duque, quantas candidaturas, por um lado, esperam ter nesta terceira edição, que julgo que ainda não terminaram as candidaturas, pelo menos na altura em que gravamos este programa. Perguntava-lhe isso por um lado, e por outro, que áreas de competências são mais procuradas pelas empresas. Portanto, já percebemos aqui do lado da Deloitte que a cloud é de facto uma das áreas de prioridade. No panorama geral, como é que se dividem a procura das empresas? Ora, muito bem. Do ponto de vista do cronograma do programa, nós neste momento estamos a fechar o ciclo precisamente de identificação junto às empresas do que é que vão ser as suas áreas, as suas necessidades, para um primeiro ciclo de candidaturas. Depois, a partir daqui, é que vamos abrir no portal upskill.pt, as pessoas podem depois consultar, vamos abrir o processo de candidatura para as pessoas que quiserem requalificar. Na edição anterior nós tivemos cerca de 6.000 candidatos para 1.000 vagas. Vamos trabalhar, porque aqui temos um ponto adicional que tem a ver com o nível de desemprego que está diferente, embora sobre isso eu depois farei um comentário, mas vamos trabalhar para atingir níveis semelhantes e também do lado das empresas conseguir ter à volta destas 1.000 vagas. As áreas de formação são diversas, vão desde as áreas mais tradicionais de programação, em várias linguagens, até às áreas de cloud, que hoje em dia são efetivamente muito procuradas, mas é interessante que também já do ponto de vista do programa, as empresas começam a confiar no programa ou na qualidade da formação do programa para darem um salto para além destas áreas mais básicas e entrarem já nas plataformas de serviços. Estou a falar aqui da ERP, estou a falar de CRM, ou seja, plataformas que já entram num nível tecnológico diferente, que exigem também um aprofundamento de outro tipo de conhecimentos, mas que o programa começa a ter condições para poder também entregar à empresa profissionais com essas qualificações. E já lhe volto a pedir esse breve comentário sobre a taxa de desemprego, porque era também uma das questões que gostava de colocar aqui à Ana Elisa Santos, que tem precisamente a ver com este contexto que vivemos, que apesar dos desafios trazidos pela pandemia por um lado, agora mais recentemente também pela guerra na Ucrânia, com todos os impactos que tem na economia, apesar disso tudo, a taxa de desemprego mantém-se relativamente baixa em relação a outras crises que vivemos, e recordamos-nos dos 17% que chegámos a ter em 2013, se não me falha a memória. Que expectativas é que tem o IFP em relação a 2023? Ou seja, sabemos quais são as previsões do Governo, ficar abaixo dos 6%. Para quem está no terreno, qual é que é a perspectiva e que desafios é que vêm de uma forma sucinta? Muito bem. Efetivamente, a nossa taxa de desemprego está nos 5,89%, não é? E era o que queríamos manter para 2023, de acordo com as políticas que temos. Mas pensamos, ao nível do IFP e da estrutura empresarial com quem trabalhamos, poderá haver aqui um pequeno aumento. Mas tudo faremos para trabalhar para tentar diminuir a taxa de desemprego. E realmente, falando novamente no upskill, eu acho que o impacto do upskill vai-se sentir a vários níveis com as empresas e com as candidaturas que o Manuel falou, não é? E de requalificarmos estas pessoas, pois vai permitir o reingresso no mercado de trabalho, em alguns casos uma melhor adequação também do posto de trabalho, às qualificações que cada um tem. Eu penso que isto vai ser muito gratificante, quer para o mercado de trabalho, quer para as empresas, vão poder colocar estas pessoas. Eu penso que vai ser um dos pontos-chave que o Instituto de Emprego vai trabalhar para tentar diminuir, de facto, a taxa de desemprego e o número de desempregados que tem nos seus centros de emprego. Pronto, e esta questão de ter um emprego devidamente remunerado também, como ainda há pouco falámos, acho que é uma mais-valia, é o objetivo de cada um de nós, é o objetivo do IFP, poder contribuir para que esta situação aconteça. Depois, eu não sei se respondi, depois no final queria só dar depois aqui para quem nos está a ouvir e para quem possa estar interessado a participar neste programa, gostaria de dar só uma deixa, não sei se pode ser agora, Francisco. Se calhar aproveitava, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo. O que eu queria dizer é que o programa destina-se realmente a pessoas fortes,
e quem quer abraçar um desafio, quer mudar de vida, não é? Quer arriscar fora da sua zona de conforto, e porque sabe que ultrapassada esta barreira inicial e o futuro que pode construir é bastante aliciante. Por isso eu acho que o futuro todo passa pelo digital, e quem quiser aproveitar, abrace a entrada neste programa, que vai permitir e que vai a cada um participar num futuro melhor para a sua reintegração. Muito bem, sem dúvida, será esse o futuro e em relação às previsões, neste momento de incerteza é difícil também arriscarmos números e portanto, compreende-se perfeitamente alguma hesitação nessa definição de metas. Manuel Garcia, muito rapidamente, o seu comentário em relação a esta questão da taxa de desemprego, disse que queria... O meu comentário em relação a esta taxa de desemprego é que às vezes os números também são enganadores. Nós estamos a falar de uma taxa de desemprego que está abaixo dos 6%, e é um número relativamente baixo. Mas, há sempre um mas, há uma vírgula. E essa vírgula tem este significado. 18% dos jovens estão desempregados. Nestes 6% temos 18% dos jovens que estão desempregados. Então, se nós somarmos a estes 18% dos jovens que estão desempregados, as pessoas que estão subaproveitadas, como nós referimos aqui, eu acho que temos um potencial de trabalho muito grande para fazer. Portanto, este é o momento em que eu diria, se eu pudesse olhar, como estou a olhar agora para o nosso entrevistador, olhos nos olhos a cada uma das pessoas que nos está a ver e a ouvir e que está numa destas categorias, é que não fiquem parados. O futuro está nas mãos dessas pessoas, está na nossa mão, na mão de cada um de nós. Não podemos delegar a resolução do nosso problema nos outros, na sociedade, não é? A sociedade cria condições e o upskill é uma dessas condições. Portanto, cada uma destas pessoas, o apelo que eu faço é que olhe para este programa de requalificação, essencialmente partindo deste princípio. Isto é um programa de requalificação, portanto, não vale aquela desculpa, mas eu não tenho conhecimentos prévios na área do digital. Não tem que ter, senão isto não era um programa de requalificação. Claro. Portanto, o programa cria na sua formação precisamente as bases que são necessárias. Portanto, o que é necessário, efetivamente, a pessoa ter? Motivação, vontade. E a vontade de trabalhar para ter uma vida melhor. Porque tem que se trabalhar para ter uma vida melhor. Claro. É assim que as coisas acontecem. Portanto, se eu puder fazer um apelo a essas pessoas olhos nos olhos, é que não hesitem. Vão ao upskill.pt, candidatem-se. Portanto, há um conjunto de testes que têm que fazer. Nada de particularmente difícil, mas pelo menos deem um passo em frente. O primeiro passo é candidatarem-se. E a partir daí, com sorte e com trabalho, vão conseguir ter sucesso e ter uma vida melhor. E sobretudo com trabalho. Sim. E ele pedir, deixe-me só, Daniel, perguntar-lhe muito rapidamente, que estamos a chegar ao fim, e deixe-lhe espaço para fazer essa nota final, se a Deloitte, apesar desta incerteza, mantém o compromisso de continuar a ser parceira deste programa e a contratar recursos a partir desta iniciativa. Essa resposta é fácil, obviamente que sim. Muito obviamente que sim. O sucesso tem sido muito bom. Mas eu queria pegar aqui nas palavras do Manuel Garcia e dizer o seguinte: Portugal é reconhecidamente uma sociedade muito competente do ponto de vista tecnológico, digital, de sistemas de informação, e a Deloitte e outros parceiros e concorrentes nós, mas falo aqui da Deloitte, que de facto está na linha da frente, exporta muito talento para fora, talento e produz muito trabalho de Portugal para fora, para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá. A Deloitte trabalha, não sei, over the clock. Em todos os países do mundo nós temos um português a trabalhar da Deloitte Portugal para uma outra Deloitte ou para um outro cliente internacional, e já começamos a ter ali e acolá algumas destas pessoas que se queriam requalificar apenas para começar a aprender o mundo digital, a ter sonhos de viajar e fazer carreira internacional. Portanto, eu diria, e o meu desafio aqui à PDC, ao IEFP, é, para além de dar competências tecnológicas a estas pessoas que têm sido sucesso, é dar competências de empreendedorismo, porque estas pessoas têm muito talento, o conteúdo e as capacidades que lhes são dadas são muito boas, e como falta-lhes um pouco de empreendedorismo para, enfim, a seguir libertarem todo o potencial. Exatamente. Muito bem. Agradeço-vos mais uma vez a vossa presença, e é assim que chegamos ao fim de mais um episódio do Cloudcast, desta vez sobre qualificação e requalificação. A aprendizagem ao longo da vida será certamente um tema cada vez mais presente nas nossas vidas, e é importante garantir que nenhum de nós fica para trás nesta revolução ao nível da economia, ao nível da tecnologia,
ao nível da sociedade. Da minha parte é tudo. Muito obrigado.